Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Geraldo, eu sou perito criminal e você está no canal Odonto Legal. E hoje eu vou resolver a prova da Polícia Científica de Pernambuco, a prova de perito criminal da área de odontologia. Eu fiz uma pequena apresentação, vou colocar a prova aqui e a gente vai resolver. Então vamos lá. Então é a prova da Polícia Científica de Pernambuco. Quem fez essa prova foi a AOCP. Eu vou resolver a prova 2, que foi aplicada no dia 21/7/2024. Não esquece de se inscrever no canal, compartilhe o vídeo, deixa seu like e também nos siga lá no Instagram. Eu sempre coloco coisas de odontologia legal, tá bom? Então vamos lá. 61 é a primeira questão. É vedado ao cirurgião dentista segundo a Lei 5.081/66. Já pede uma questão direta de legislação. Já falei isso várias vezes. Inclusive, essa prova quase inteira estava lá no nosso curso de odontologia legal para concursos de odontologista. E uma das questões muito parecidas que está lá é da Lei 5.081. E eu já falei várias vezes. Caiu lei é literalidade do que está lá, comprova essa questão aqui. Então vamos lá. Ó. Letra A. O exercício que é vedado ao cirurgião dentista, segundo a lei número 5.081/66. É o que está lá no artigo 7º, que traz todas as vedações. Letra A. O exercício de mais de 3 especialidades? Falso. É mais de 2 especialidades. Então vamos cortar isso aqui que está errado, tá? B. Prestação de serviço gratuito em universidades públicas? Não. Como é que tá lá? Prestação de serviço gratuito em consultório particular. Tá errado isso aqui. Letra C. Anunciar preços de serviços, modalidades de pagamento e outras formas de comercialização da clínica que signifiquem competição desleal. Corretíssimo, está lá no artigo 7º, a linha G. Letra D também está errado, porque está expor em revistas científicas? Não, é expor em público que está lá, viu? Trabalhos odontológicos e usar artifícios de propaganda em rádio e televisão? Não tem isso. Também não tem isso aqui, não. Para granjear clientela, tá? Por fim, aplicar anestesia local e troncular. Isso é uma competência, está lá no artigo 6º e não no artigo 7º, tá? Então, essa é questão fácil. Na verdade, essa prova ela foi uma prova bem tranquila, tá? 62, agora já testado. O atestado odontológico é considerado um documento odontolegal, tendo validade para o judiciário, se necessário. Considerando esse documento, assinar a alternativa incorreta. Letra A. O atestado tipo oficioso é aquele solicitado por pacientes para justificar a ausência ao trabalho e outras atividades, estados de sanidade ou morbidade. Corretíssimo. Só para a gente lembrar, os atestados quanto à procedência, ou seja, de onde que ele veio, né? Eles são divididos em oficial e oficioso. E aqui ele deu o conceito certinho do oficioso. Correto, então, essa letra A, tá? Correto. Letra B. O atestado tipo administrativo é utilizado para fins de licença, aposentadoria ou abono de faltas, etc., exigidos pelo serviço público. Correto também, tá? Lembrando, a finalidade, eles são divididos em administrativo ou judicial. Letra C. O atestado do tipo judiciário é voltado para a justiça, sendo solicitado pelos juízes. Correto também. Isso aqui é um próprio português ajuda, né? Resposta, então, isso aqui está certo. Letra D. Nos atestados odontológicos, é obrigatória a inserção do código referente à classificação estatística internacional de doenças e problemas relacionados à saúde, o CID-10. Já vamos marcar a letra D como resposta, porque isso aqui está errado. Não é obrigatório, pelo contrário, né? Você não pode colocar o CID, porque isso, o que que gera? Gera a revelação do segredo profissional. Você só pode colocar o CID a pedido do paciente com autorização dele. Inclusive, aí ele assina junto com você no atestado, tá bom? Isso todo mundo vai ficar sabendo quando ele leva aquilo no RH, todo mundo vai ficar sabendo que doença que ele tem, tá?
Ainda continua falando mais besteira aqui, ó. Mesmo que o paciente não queira, sendo a sua omissão considerada uma infração grave. Gente, pelo amor de Deus, né? Isso tá muito errado. E letra E. O atestado odontológico deve ser elaborado e assinado pelo profissional que executou o atendimento no paciente. Isso é lógico, né? Então tá certíssimo. 63. É de identificação. A identificação humana pode ser realizada por métodos primários de identificação ou por métodos secundários de identificação, segundo a classificação da Interpol. A respeito desses métodos, é correto afirmar que são considerados métodos primários de identificação o DNA, a datiloscopia, os caracteres dentais e antropologia. Não, antropologia é secundário, tá? Então vamos cortar isso aqui. Letra B. Os métodos secundários de identificação são antropologia, ok. Os caracteres de registros dentais, não. Odonto é primário, né? Vamos lembrar os primários? Odonto, DNA e datiloscopia, né? É, letra C. O método de identificação pelos dentes, caracteres dentais, é considerado um método primário, é um dos métodos primários de identificação por radiografias e ou prontuários odontológicos para ser comparado ante-mortem com pós-mortem. Corretíssimo. Resposta, então, letra C. Bom, letra D. A identificação humana por meio de DNA de um indivíduo carbonizado é efetiva e sempre, gente. Quando tem essa palavra sempre deve, já suspeita, né? Porque pode acontecer que se não tem, consegue extrair o DNA, como fazer, principalmente no caso aqui que ele está falando, em corpos calcinados. Na calcinação, o que que acontece? A matéria orgânica é toda destruída e só fica aquela matéria inorgânica desorganizada. Então é muito difícil extrair DNA daquilo ali, tá? E letra E, o reconhecimento facial é um método primário de identificação. Gente, pelo amor de Deus, né? Reconhecimento facial, seu método primário. Reconhecimento facial nem usa em desastres em massa, tá? Por causa daquele. Primeiro, que os corpos podem estar muito fragmentados, né, carbonizados, e a questão psicológica também das famílias, tá? 64. Antropologia forense é considerado método secundário. Gente, olha para você ver, essa alternativa, essa enunciado, já responde a questão anterior que a gente acabou de ver, que lá falava que a antropologia era primária, e aqui já está falando no enunciado que é secundário, né? Presta atenção, tem que aprender a fazer prova. Então, já tinha resposta aqui. Dentre as alternativas a seguir, esta é a alternativa incorreta. O crânio humano pode fornecer dados para estimativa de sexo, idade e afinidade populacional. Correto. O crânio pode fornecer esses dados, sim. Letra B. A idade de um ser humano que se encontra esqueletizado pode ser estimada pelos dentes e pelas suturas cranianas, as sinostoses. Correto. C. A estimativa de sexo pode ser realizada pelo crânio e pela pelve. Ok, a pelve é melhor, em segundo lugar, o crânio. Letra D. Antropologia forense pode ser utilizada para estimativa de sexo em crianças com até 12 anos de idade por meio de análise antropométrica da pelve. Gente, já fiz questão sobre isso, já fiz um vídeo sobre isso. Não é possível analisar dimorfismo sexual em ossadas infantis. O dimorfismo sexual ele só começa a aparecer a partir da puberdade, tá? Então, não dá para fazer em menores de 12 anos, como está falando aí, até 12, né? Então a resposta é letra D, porque está pedindo incorreta. A estatura de um indivíduo pode ser estimada utilizando técnica de carreira? Pode. É uma técnica não é muito boa, não é boa na verdade, na prática a gente não usa, mas na teoria vocês vão fazer uma prova teórica e Carreia, o argentino que fez a técnica lá de medição, é um cálculo para estimativa de estatura utilizando os dentes. Então, correto. Próximo. 65. Não perder tempo, não. Sobre os métodos de identificação humana, é correto afirmar. Letra A. Queiloscopia é o método de identificação por meio das rugas. Não. A queiloscopia é pelas linhas labiais. Letra B. Análise de DNA para identificação humana é realizada somente em seres vivos, pois após a morte o DNA se degenera. Gente, que bobagem é essa, pelo amor de Deus? Imagina, então, nunca a gente ia conseguir
fazer DNA num corpo, numa ossada, não tem o menor cabimento isso aqui. Letra C. A datiloscopia é o método realizado na identificação em que se analisam as impressões digitais, ou seja, é a reprodução física dos desenhos formados pelas cristas papilares das extremidades digitais. Corretíssimo. Resposta, então, letra C. Letra D. Os métodos secundários de identificação, segundo a Interpol, são aqueles métodos em que se consegue a identidade do indivíduo? Não. Os métodos secundários, ele faz aquele funil para, a partir daí, a gente aplicar o método primário. Então, ele não identifica, tá? Então, isso aqui está errado, a letra D. Letra E. A aproximação facial em 3D realizada utilizando fotografia de radiografias panorâmicas. Gente, que viagem é essa? Aproximação facial, reconstrução facial 3D, ela precisa de um modelo 3D. E a gente consegue isso como? Através do escaneamento, tomografia, né? Então, isso aqui tá errado. Resposta é a letra C. 66. 66 é código de ética, tá? Gente, é o seguinte. O código de ética, como eu já falei, é assim, é literalidade do que está lá. Ele pede aqui o artigo 5º e traz alguns incisos, né, que estão lá, e a gente vai então analisar, tá? Todas as alternativas estão corretas, exceto a letra B, que é a resposta. Eu não vou ler isso tudo aqui não, porque é cópia do que está lá. A letra A está no inciso primeiro, a letra B é o inciso quinto, a letra C é o inciso sétimo, a letra D é o inciso terceiro e a letra E é o inciso segundo. E o que está errado então na B? Quando ele fala assim, ó, renunciar ao atendimento do paciente durante o tratamento, quando da constatação de fatos que é critério do paciente, não, né? É critério do profissional. Então aqui que tá errado, ó. Tem mais um erro. Prejudica em bom relacionamento com o profissional, não com o paciente. Trocou aqui, tá? Nesses casos, tem o profissional dever de comunicar o conselho? Não, gente, imagina se comunicar o conselho que você está renunciando a um tratamento? Não, você tem que comunicar o próprio paciente, por escrito, fornecendo ao cirurgião dentista que lhe suceder todas as informações necessárias para a continuidade do tratamento, tá bom? Então, esses são os erros da letra B. As outras estão todas corretas e eu já mostrei quais incisos elas estão. Mesma coisa que a 67. A 67 também, só que aqui ele tirou do artigo 9º do Código de Ética. Então vamos lá. Tudo está certo, exceto a letra D, que é a resposta. Então vamos lá. A letra A está lá no inciso quinto. A letra B está no inciso sexto. Eu não vou ler isso tudo, não, que está lá no Código de Ética. Código de Ética não pode ser novidade para ninguém. Letra C está no artigo 8º. A letra D está no artigo 10º e a letra E está no artigo 3º. Então, o que está errado na letra D? É aqui, ó. Elaborar e manter atualizados os prontuários de forma das normas em vigor, incluindo os prontuários digitais, com data e assinatura do paciente. Não tem isso, tá? Isso aqui não tem isso. Nesse inciso, você pode ir lá no Código de Ética e confirmar. Bom, 68 é de traumato, tá? Não vou ler esse enunciado não, que é muito grande, ele só deu um conceito aí. Então vamos lá. Considerando o exposto, assinale a alternativa correta. Segundo o Código Penal brasileiro, no artigo 129, as lesões são classificadas quanto à sua intensidade em muito leve. Pode parar. O Código Penal não classifica. Está lá, dentro do Código Penal, apenas a definição de lesão corporal, depois ele fala lesão corporal grave, né? Então não tem essas definições de leve, grave, gravíssima no Código Penal, isso é da doutrina, tá? Isso já falei também várias vezes. Letra B. É considerado lesão corporal grave se resulta incapacidade para ocupações habituais por mais de 90 dias? Não, é mais de 30 dias, é o inciso primeiro do artigo 1º, tá? Então aqui é 30. Aqui também está errado, tá? Apenas são 5 anos. Letra C. A definição de lesão
Segundo o CPP, é ofender a integridade corporal e a saúde de outro. Ok. Pena, detenção de 3 meses a 3 anos. Não, é 1 ano só, tá? Gente, sempre falo. O artigo 129 do Código Penal tem que decorar, tá? Letra E, letra D, lesão leve. A lesão de natureza leve é aquela que a ausência das lesões grave e gravíssima, ok, verificada por perícia, a existência da ofensa consubstanciada em dano anatômico, comprometimento da integridade corporal ou perturbações funcionais, comprometimento da saúde. A pena para esses casos é de 3 meses a 1 ano de detenção. E conforme a Lei 9.099, no seu artigo 88, a instauração de inquérito policial e a ação penal dependem da representação da vítima. Corretíssimo aí. Então a resposta é a letra D. E o que está errado na E? Lesão leve. Usualmente, a lesão apurada no primeiro exame não requer novo exame. Como que a gente vai saber se é leve, se não é? Eu preciso de ver a evolução da doença. Eu não consigo concluir logo no primeiro exame. Tá errado isso aí. 69 foi anulada. Não vão quebrar cabeça com questão anulada, não. Tá? Vamos para a próxima. 70. Em relação à tanatognose, é correto afirmar que tanatognose é o diagnóstico de morte. Vamos ver o que ele está falando aqui. Letra A. É a parte da tanatologia que busca estabelecer o diagnóstico do óbito através da análise das fases de crescimento de insetos necrófilos encontrados no cadáver. Não. Essas fases de crescimento é a cronotanatognose, é para a gente definir o tempo de morte. Letra B. O perito fica a responsabilidade da observação de dois tipos de fenômenos cadavéricos fundamentais: os abióticos, que são os imediatos e consecutivos, e os fenômenos transformativos, destrutivos ou conservadores. Corretíssimo, a resposta é a letra B. Pessoal, para vocês nunca mais esquecerem, eu fiz esse esquema aqui, ó, que exatamente mostra os abióticos, avitais ou vitais negativos, que são os imediatos ou os consecutivos, que ele está falando aí. Quais são os imediatos? Todos esses aqui. Quais são todos os consecutivos? Esses aqui. E os transformativos, que são os destrutivos, e os conservadores, que são esses daqui. Tá bom? Então, esse é um resumo para vocês, que fica demais em prova, tá? Os fenômenos cadavéricos. Olha o que fala a letra C. Os fenômenos imediatos pós-morte são rigidez, desidratação, esfriamento cadavérico e hipóstase? Não. Olha aqui quem são os imediatos. Esses aqui, ó. Desculpa. Esse aqui, ó. Perda da consciência, da sensibilidade, abolição da motilidade do tônus muscular, né? Cessação da respiração, circulação e atividade cerebral. Esses são imediatos. Assim que a pessoa morre, eles já aparecem. São imediatos, tá bom? Os consecutivos, que são os próximos, que é o que ele está falando aqui. Então tá errado a letra C, tá bom? Os consecutivos, eles demoram mais um pouquinho e eles dão a certeza da morte. Então deixa eu... O que está errado aqui é aqui, tá bom? Letra D. Dentre os fenômenos mediatos consecutivos, acabei de falar, né? Eles são também chamados de mediatos ou consecutivos. No pós-morte, pode ser observada a esqueletização? Não. A esqueletização é destrutiva. A esqueletização aqui, ó, é a última fase da putrefação. Tá bom? E letra E. Os fenômenos conservadores do cadáver são divididos em autólise, putrefação e maceração. Erradíssimo, né? Autólise, a maceração e a putrefação são fenômenos destrutivos, tá? Os conservativos ou conservadores são esses aqui. Bom, só revisão. Isso aí tem que saber de cor. Tá? Próxima. 71, anulada também. Não vamos perder tempo. Não vamos quebrar cabeça com questão anulada. 72. Nossa, que questão grande, gente. Essa questão ela pediu normas. Duas resoluções aqui, que é o Código de Ética, uma resolução, e outra resolução na letra D, também, a 237, e das três leis.
A, o Código de Defesa do Consumidor, a 5.081 e o Código Civil. Vamos lá. Já falei, cobrou legislação, literalidade do que está na lei. Acabou que a questão ficou muito fácil. Por quê? Olha só a letra C. A Lei 5.081, no artigo 7º, afirma que é direito do cirurgião dentista anunciar preços de serviços, modalidade de pagamento, outras formas de comercialização da clínica que signifique competição desleal. Gente, nós acabamos de fazer nesse vídeo, a primeira questão é justamente falava, que era a resposta do artigo 7º da Lei 5.081, que isso é uma vedação. Não é um direito do cirurgião dentista. Por isso que a resposta é a letra C. Então, já chama incorreta, todas as outras estão corretas. Tá bom? Você pode pegar a legislação aí e conferir. Então, acabou, que é uma questão grande, mas ficou muito fácil. E a prova já tinha a resposta, que foi a primeira questão que a gente fez. Tá bom? Próximo. Analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a correta. Vamos lá. Primeiro assertivo. Os dentes apresentam características únicas para cada indivíduo. Sendo assim, devido às redes sociais atualmente serem um local onde as pessoas publicam frequentemente autorretratos, selfies, este pode ser um valioso meio de identificação, utilizando-se um método de comparação entre as fotografias do sorriso em vida e registro pós-mortem, chegando à identidade da vítima. Gente, isso aqui está corretíssimo. Eu publiquei na Forensic Science International, uma das maiores revistas forenses do mundo, um caso de selfie, quando eu fazia doutorado. Esse artigo virou referência no mundo inteiro, ele é muito citado e é exatamente o que está falando aqui. Então, pode sim fazer tanto a sobreposição quanto a linha de sorriso através de fotografias. Corretíssimo. Já falei isso também, tem tudo isso lá nos cursos. Número 2. O estudo das marcas de mordida em ciências forenses é realizado analisando a forma, a localização, o tamanho e algumas características específicas dos arcos e unidades dentárias, como a forma dos arcos, a distância intercanina, a presença de diastemas, a ausência de elementos dentários, anomalias de forma. Corretíssimo, é tudo isso aqui a gente analisa lá na marca de mordida, tá? Então, a número 1 e 2 estão corretas. 3. Os fenômenos abióticos consecutivos, que a gente acabou de ver também, surgem após o óbito. São a desidratação, ok? O resfriamento do corpo, denominado rigor, não, aí errou, tá? O resfriamento é o algor, tá? O rigor é a rigidez. A rigidez é denominada algor. Ah, ou trocou, ó. Trocou aqui. A rigidez que é o rigor e o esfriamento que é o algor, tá? E os livores cadavéricos denominados livor mortis. Correto, tá? Então, tá errado isso aqui. É a última. Cronotanatognose é estimativa do tempo decorrido pós-morte. E um dos estudos realizados é a chamada tríade da morte: livor, algor e rigor. Acabei de falar disso. É o que dá a certeza da morte. Então está correto essa última alternativa aqui, essa última assertiva. Então, só agora procurar a resposta, letra D. Apenas 1, 2 e 4 estão corretos. Tá bom? Próximo. Agora mais uma de traumato. A respeito da traumatologia forense, quanto aos tipos de lesões, assinala a alternativa correta. Lesão do tipo incisa é produzida pela ação cortante por objeto pérfuro-cortante? Não, é por objeto cortante, tá? Então isso aqui está errado. E tem até o exemplo da faca, a faca pode ser várias coisas também, tá? B. Lesão do tipo corte contusa é produzida por um instrumento corte contundente. É que tá certo. Exemplo, projeto de arma de fogo, não. Projeto nunca vai ser corte contundente. O projeto de arma de fogo é o quê? Pérfuro contundente. C. Lesão do tipo pérfuro contusa é produzida por um instrumento pérfuro contundente. Acabamos de ver o projeto de arma de fogo. Exemplo, machado. Não.
Aí Machado não. O Machado, ele é corte contundente. Então aqui trocou, ó. Trocou os exemplos da B e da C. Tá? Letra D. Lesão contusa é aquela produzida por ação contundente. Exemplo, a pedra. Corretíssimo. Letra D é a resposta. Letra E, o que está errado? Lesão pérfuro-incisa é causada por instrumento do tipo cortante? Não. Pérfuro-incisa é causado por instrumento pérfuro-cortante. Tá? Então, isso aqui está errado também. Próximo. 75, anulada. Muita questão anulada, hein? 5 questões das 40, 5 foram anuladas. 76. 76, ele cobrou o espectro equimótico de Legrand do Sale, que mostra, então, a tonalidade, a variação da tonalidade das equimoses. Isso tem que decorar, tá? Não tem jeito. Se isso aqui cair na prova, você sabe, você não sabe. Então, eu coloquei aqui, tirei lá do livro do França, aí você vai procurar a resposta. No primeiro dia, ela é avermelhada, ela é violácea, ela é do segundo ao terceiro dia, azul do quarto ao sexto, esverdeada do sétimo ao décimo, amarelada por volta dos 12 dias, desaparece entre 15 a 20 dias. É só procurar a resposta, então, está na letra B, ó. Do sétimo ao décimo segundo de evolução é que mostra apresenta cor esverdeada. No França está de 7 a 10, mas é a melhor resposta, tá? É, é claro que isso também depende de várias coisas. Tá correta a resposta, tá, gente? Próximo. Também é uma questão muito grande, né? Então vamos lá. É, algumas lesões sob o estudo da traumatologia forense possuem características específicas, as quais esclarecem possível causa da morte ou que gerou o trauma-lesão. A respeito desse assunto, a alternativa incorreta. Letra A. O sinal de Guaxinim é característica de trauma crânioencefálico com fratura da base do crânio? Correto. O sinal de Guaxinim é chamado Guaxinim por causa daquele bicho, né? Tem aquela olho roxeado, assim. Exatamente, isso é muito comum em fratura de base de crânio, tá? Letra B. O enforcamento é um dos tipos de asfixia mecânica, caracteriza-se pela interrupção da circulação sanguínea em decorrência da constrição do pescoço por um laço fixo, agindo o peso do próprio corpo da vítima. Até aqui, ok. O suco produzido pelo laço, presente posicionado horizontalmente, não, é que errou, né, gente? O sulco do enforcado, ele é oblíquo ascendente. Bom, tá achando a nossa resposta letra B. A letra C está correta. A letra D está correta, que é o sinal de divergir, também chamado de saltimbanco ou boxeador. Letra E também caiu o cogumelo de espuma, tudo certo, tá bom? Próximo, 78, anulada, mais uma anulada, hein, gente? Muita questão anulada. 79. Durante uma investigação, foi encontrado um dente isolado, perdido, no local do crime, sujo de sangue e íntegro. Qual das ações a seguir é a conduta correta do perito criminal odontológico? Letra A. Coletar o dente e enviar para ser inumado junto com a vítima? Ué, e se for da vítima? Né? Tá errado. Comparar o dente com os registros odontológicos familiares, com registros odontológicos de familiares de pessoas desaparecidas? Nossa, que viagem é essa, gente? Pensa bem, o dente de um no local de crime vai ser da família do morto? Não, não, né, gente? Ignorar o dente, pois não fornece informações úteis para a investigação? Claro que fornece. Todo objeto encontrado no local do crime que tem relação a um vestígio importante que a gente tem que ser analisado. Letra D. Coletar o dente e enviar ao laboratório de genética forense para análise de DNA, o qual pode ser extraído da polpa, por exemplo, e comparado com amostras de DNA da suposta vítima para uma possível identificação. Correto, né? É vincular aquele vestígio ao corpo. Corretíssimo. Resposta letra D. Enviar o dente para a família da suposta vítima. Eu não vou nem comentar isso aqui, tá?
80, mais uma de método de identificação. Gente, pelo amor de Deus, muito repetitivo. Já vou aqui direto na pergunta. Qual dos seguintes métodos é considerado método de identificação primário, segundo a classificação da Interpol? Já falei. Papiloscopia, odontologia e DNA. Resposta, então, letra C. Já vou para a próxima. Mais uma de identificação. Muita questão de identificação nessa prova, hein? Vamos lá. Ele quer a alternativa correta. Letra A. Dentro dos métodos de identificação primária, segundo a Interpol, está o reconhecimento facial. Nós já fizemos uma questão sobre isso. Assistência desse examinador, né, falou lá atrás uma questão, hein? Você pode voltar, hein? Que falava também que era reconhecimento facial, podia usar, não tem nada disso. Idêntica, a mesma prova já é só você analisar a prova, já tem resposta de uma, já responde a outra, não tem a outra questão. As tatuagens, segundo a Interpol, são consideradas métodos de identificação primário? Não, é secundário. Os métodos de identificação secundário, quando a Interpol, são aqueles que fornecem a identidade do indivíduo, ou seja, fornece um nome e repetido de novo. Já cobrou isso numa outra questão que a gente acabou de fazer. Letra D. As placas ortopédicas numeradas são consideradas método de identificação primário, segundo a Interpol, pois, através da numeração contida nelas, pode chegar ao nome de um indivíduo. Gente, correto. Isso aqui tá lá no manual da Interpol de 2023. Realmente, as placas, tanto as placas quanto qualquer prótese que tenha um número de série, ela é considerada assim um método de identificação primário, confiável, deixa de ter escrito lá, tá? Letra E, mancha de nascença, considerada pela Interpol método de identificação primária. Não, é secundário, tá? Então aqui também é errado. Muito repetitivo. Né? Mais um, 82. Para o método de identificação seja considerado um método primário, de novo, gente, segundo a Interpol, precisa cumprir 5 requisitos fundamentais. Um desses requisitos é, letra A, unicidade ou individualidade. Gente, cansado de falar disso. O que é uma coisa única e individual? Só que a pessoa tem. O português aqui já dá a definição. Refere-se a algo exclusivo de um indivíduo que não se repete em ninguém mais no banco. É isso. É só tem que achar uma resposta já. Resposta letra A. Eu empurro, né? Olha que eu tô com dor de garganta. Letra B. Imutabilidade. Modifica-se apenas durante a vida do indivíduo. Após a morte fica imutável. Não tem nada disso, né, gente? Pelo amor de Deus. A imutabilidade é que não muda. Letra C. Praticabilidade. É o que é fácil de ser descartado? Não. É o que é fácil de ser manuseado, de ser feito, né? É um processo que seja prático. Pode ser realizado. Não tem nada de ser jogado fora. Perenidade. Que não se modifica com o tempo. Condição encontrada apenas no exame de DNA de forma alguma, né? Primeiro, que perenidade não é isso. Ele deu o conceito da imutabilidade, ó. Eles fazem muito isso, tá? Eles trocam o conceito de um com a definição de outro, com o nome, né, de outro. Nesse caso, a perenidade é aquilo que continua, né, durante a vida, mesmo algum tempo depois da morte. O DNA é só ele, a papiloscopia, o dente. Uma das principais características do dente é a perenidade, né? O dente aí pode ficar por até séculos, né? Como falam alguns artigos. Classificabilidade, característica que permite que as amostras sejam numeradas durante os exames de laboratório forense. Nada disso, né? A classificabilidade é uma forma que pode ser arquivada para depois a gente ir lá buscar aquele registro. Errado, tá? Já falei demais disso, tem tudo isso lá no meu material, Odontologia Legal para concurso de odontologista. Tem lá na minha bio, tem no meu site, também vou deixar o link aqui embaixo, tá? Para quem quiser fazer o concurso, os próximos concursos de odontologista, tá tudo isso lá. 83. Sobre antropologia forense na identificação humana, assinar a alternativa correta. Antropologia é considerado um método primário. Nossa, mas de novo, gente de Deus. Não vou acabar de ler, tá? Recuso. Pelo amor de Deus. Que insistência.
B, o osso humano que melhor fornece a estimativa do sexo é o fêmur. Sabe saber que é a pelve, né, gente? Pelve primeiro, segundo é o crânio. O fêmur até pode ser usado também, mas ele fica lá em terceiro. Os ossos do crânio da pelve e os ossos longos são os ossos que melhor fornecem a estimativa de sexo. Correto. Resposta, então, letra C. Já fiz eu também uma questão sobre isso, tá? Aqui. Letra D. O fechamento das suturas cranianas inicia-se aproximadamente aos 60. Nossa, aos 60 anos já está tudo fechado. Olha aqui, ó. Isso aqui é do livro do Van Hel. Isso na prática não é muito bom, não, mas na teoria, ok. Olha aqui a metópica, né? Que é os ossos frontais, olha. Ela fecha por volta de 6 a 8, 2 a 6 anos, tá vendo? A moleirinha do menino ali, ó. Então, 60 anos, ó, já tem várias fechadas, tá? Isso aqui é a fase tanto a externa quanto a interna, a fase de fechamento dessas suturas, tá? Tirei lá do livro do Van Ryn. E letra E, a estimativa de idade é fornecida apenas pelos dentes superiores. Cuidado com essas palavras, já falei, né, gente? Vocês têm que saber fazer prova. Isso aqui exclui os outros métodos, né? Então, resposta realmente letra C. 84. Em uma área rural foi encontrada uma ossada, corpo totalmente esqueletizado, sem vestígios algum, sem vestimenta, nem documentos no local. A ossada apresentava-se incompleta, que é muito comum, né? Sendo que no local apenas alguns ossos estavam presentes. Foram encontrados uma tíbia, dois húmeros, algumas costelas, três fêmures, olha que interessante. Uma mandíbula, quatro dentes molares, um dente canino, uma escápula e alguns ossos pequenos dos pés e das mãos. A respeito dessas informações, assinale a alternativa incorreta. Vamos lá. Isso aqui é questão de interpretação. O perito deve analisar primeiramente se são ossos humanos. Primeira coisa, tá? Primeira coisa é determinação de espécie. Porque aquilo ali for bicho, não tem interesse forense. Pelo menos para a medicina legal. Pode ter, talvez, sei lá, para o meio ambiente, né, para veterinária, mas aqui não. B. Com o osso da tíbia, o estudo antropológico para estimar a estatura da possível vítima pode ser realizado pelos peritos criminais? Corretíssimo, né? É ossos longos. São os melhores ossos para estimativa de estatura. C. Ao ser considerado o número de fêmures, conclui-se certamente que se trata de restos mortais de três pessoas? Gente, isso não é muito difícil, né? Ou certamente, não vou falar isso. Se fosse três fêmures direito, aí, né? Mas não tá falando aí. Então, pode ser de três pessoas? Pode, mas pode ser no mínimo de duas, né? De uma não tem jeito. Tem que ser no mínimo de duas pessoas ali, tá bom? Então, não significa que tenha três, não, tá? Pode ser de duas pessoas, uma, o fêmur, dois fêmur de uma pessoa e um de outra, tá? É interpretação, né, gente? Letra D. Com o osso da escápula encontrada, é possível, por meio de estudo antropológico, estimar o sexo do possível vítima. É possível, sim. Também tem técnica para escápula. E a estatura pode ser estimada com os ossos da tíbia, húmero e fêmur, ou seja, ossos longos. Acabei de falar. Então a resposta é realmente a letra C, porque está errada. Tá bom? Próximo. Um corpo não identificado foi encontrado à beira de um rio em decúbito dorsal. Dorsal. Então as costas que está em contato com o chão. Com a boca amordaçada, os pés e as mãos amarrados e com ferimento inciso nas costas em região do músculo trapézio, tá? Alguns sinais chamaram a atenção dos peritos criminais, entre eles é presente dentes rosados, marcas de mordida nas costas, livores hipostáticos na parte anterior da coxa, ó, na frente, hein? Então esse corpo foi virado. Mancha verde no abdômen e o sinal de Chavigny nas costas. Considerando o caso apresentado, é correto afirmar que, nossa, esse aqui apanhou, hein, gente? Nossa Senhora, olha o tanto de lesão. Mas vamos lá. Letra A. Possível vítima foi a óbito nesse mesmo local e os livores hipostáticos correspondem à posição em que o corpo foi encontrado.
Não sei. Não sei se foi óbito aí, não. Pode ter sido desova. E outra, ele foi virado, tá? Por quê? Porque os livores hipostáticos não correspondem à posição em que ele foi encontrado. Se está na região anterior, ele está dorsal, os livores hipostáticos, se eles ainda não estavam fixos, eles deviam estar nas costas. Significa que os livores já foram fixados na parte anterior da coxa e o corpo foi depositado ali. Ou seja, o corpo foi virado depois que ocorreu essa fixação dos livores, tá bom? Letra B. Os dentes rosados significam que o óbito ocorreu nas últimas 2 horas, sendo um importante indicador no tempo pós-morte. Nada disso, tá? Estudos mais recentes mostram que os livores, que os dentes rosados, eles são um fenômeno tanatológico, às vezes associados em corpos que foram encontrados em ambiente úmido. Então, não tem nada a ver isso aqui, não, tá? Letra C. As marcas de mordidas encontradas na possível vítima não poderão trazer informações importantes e podem ser ignoradas, visto que só são passíveis de análise em vivo. Gente, que bobagem é essa? Claro que não, né? Todo mundo sabe que se tem marca de mordida no morto, tem que ser analisado. Letra D. O sinal de Chavigny determina o cruzamento de duas feridas incisas com grande relevância clínica que poderá indicar a intenção do agressor ou a tentativa de defesa da vítima. Corretíssimo, né? Esse sinal mostra qual foi a primeira lesão e qual foi a segunda lesão de duas lesões feridas cortantes ou incisas. Tá bom? A mancha verde abdominal indica que a vítima morreu por método violento, como asfixia. Gente, que bobagem é essa? Pelo amor de Deus. A, a mancha verde abdominal é o primeiro estado da putrefação, né? Então, é um fenômeno tanatológico, né? Errado. 86. Em relação às lesões de traumatismo forense, assinala a alternativa incorreta. O instrumento pérfuro-cortante age por pressão e corte, causando uma lesão pérfuro-incisa, a qual é linear e botas bem definidas. Corretíssimo, tá? Letra B. A fulminação são lesões causadas por calor excessivo. Pode parar. A fulminação é a morte causada por eletricidade natural, os raios. Achamos, então, nossa resposta é a letra B, tá? A letra C, a letra D, a letra E, tá tudo correta, tá tudo. Isso aqui foi tirado do livro do França, tá bom? Olha a letra D, gente, falando aqui da pedra de novo. Nós já fizemos uma questão da pedra, olha. Tá falando que pedra é ação contundente, tá? Corretíssimo. 87. Acerca dos tipos de lesões em traumatologia forense, assinala a alternativa correta. Entorse caracteriza-se quando o trauma atinge a articulação. Não. A entorse, ela vai apenas atingir os ligamentos. Tá errado. Letra B. A equimose caracteriza por extravasamento de sangue para o tecido pelo rompimento de capilares sanguíneos. Correto. Dura em torno de 30 dias. Errado. Acabamos de ver, quando a gente estudou o espectro equimótico de Legrand-Salles, que ela dura em torno ali de, no máximo, 15, 20 dias, tá bom? Então tá errado isso aqui. Vamos deletar. C. Hematoma é o extravasamento de sangue de vaso de maior calibre, podendo se localizar próximo à pele ou em órgãos e cavidades internas. O correto é aquele acúmulo de sangue, tá? Corretíssimo, então, a letra C. Letra D. Bossa traumática, que é o galo, né? Apresenta sobre um plano ósseo em uma coleção purulenta. Não, é uma coleção sanguínea, tá? A resposta está errada aqui. No cadáver, a equimose continua alterando a sua cor até atingir esse nosso putrefativo de forma, né? A transformação das equimoses é justamente porque as células estão degradando a hemoglobina. Isso não acontece no morto, tá? 88. Aproximação e reconstrução facial forense para odontologia legal. Letra A. Permite que seja realizada a identificação de um indivíduo com base em características genéticas. Nossa, primeiro que reconstrução não identifica ninguém. E segundo, falar
Características genéticas, dois erros, né, gente? Dois erros na mesma alternativa. Então, não é aqui a nossa letra A, não. Letra B. Pode auxiliar na determinação da idade de um indivíduo a partir dos ossos faciais? Não. Reconstrução não faz isso. Inclusive, para fazer reconstrução, o perfil biológico, ou seja, estimativa de sexo, idade, tem que ser feita antes. Letra C. Ajuda a recriar uma possível aparência facial de um indivíduo desconhecido a partir do crânio, com a finalidade de ser reconhecido por algum parente ou conhecido da possível vítima. Correto. É para isso, esse é o objetivo da reconstrução facial. Tá bom? Eu adoro reconstrução facial, foi o meu tema de doutorado, então, mas essa questão foi fácil. Fornece a identidade da vítima? Gente, acabamos de ver na letra A, olha para você, uma questão falando a mesma coisa na letra A e na letra B. Auxilia na identificação da afinidade populacional. Não, de forma alguma, tá? A afinidade populacional, ela já tem que vir antes para a reconstrução. Bom, 89. Em uma casa abandonada foram encontrados alguns ossos humanos, entre eles um fêmur, uma mandíbula, um osso externo, ulnas e dois rádios. O indivíduo estava desaparecido há 2 anos e sabia-se que a sua estatura era 1,98 alto, né? Segundo os familiares. Qual método possível de ser utilizado na antropologia forense para estimar a estatura de um indivíduo a partir dos ossos longos, podendo, neste caso, analisar o fêmur? Vamos lá. Aqui são vários métodos. O método de análise de estatura de ossos longos é o método de Trotter e Glaser, que vai estar lá tabelas de estatura para homem, para mulher, para o branco, para o negro. É a resposta, então, é a letra A. Tá? Esses outros métodos aqui, na letra B, na letra C e na letra D, todos são para idade. Tá? Esse aqui, o Sutton Brooks, da letra C, é muito utilizado, inclusive, é, a gente faz bastante. Ele analisa a síntese pública, tá? Muito utilizado. O Todd também, tá? São métodos para é, idade. Esse método de Darwin, que eu não conheço, não sei, acho que você aqui inventou, porque eu não conheço esse método de antropologia, tá? Se alguém souber aí, põe aí nos comentários, porque eu também não sei isso não, tá? Acho que ele inventou isso aqui para encher linguiça, tá bom? 90. Uma mulher foi encontrada em uma cova rasa com sinais de estrangulamento. Ela estava com as mãos amputadas, pés amarrados e boca amordaçada. Não havia documentos nem vestes. Determinada família estava procurando uma mulher de 35 anos que havia desaparecido há 30 dias. Foi solicitado à família que levassem o prontuário odontológico e todos os exames que ela havia realizado em vida. O prontuário odontológico levado era de quando a provável vítima possuía 20 anos de idade. Considerando o caso apresentado, a é a alternativa correta. O prontuário odontológico não poderá ser utilizado como método de identificação, visto que não é recente? Gente, pelo amor de Deus, né? Claro que pode, é possível sim. Pode ter algumas alterações? Pode, mas a gente tem muita coisa para analisar com o prontuário, tá? B. Sem as mãos, não será possível o exame de datiloscopia. É verdade. Mas por meio do prontuário odontológico pode ser realizada a identificação da suposta vítima, comparando os dentes que não sofreram alteração com o restante. Peraí, comparando os dentes que não sofreram alterações com restaurações antemortem e pós-mortem. Não, peraí, né? Vamos continuar. Preconiza-se que haja no mínimo 12 coincidências dos caracteres dentais. Errado, né? Não existe um número mínimo de pontos coincidentes. E essa questão aqui de comparar dente que não sofreu com os que pode comparar várias coisas, não só isso, tá? Então, isso aqui tá estranho também. Letra C. A suposta vítima poderá, olha a palavrinha do bem, poderá ser identificado por meio do exame de DNA extraído dos dentes. Gente, perfeito. Resposta letra C. Ao ser utilizado um exame de identificação por meio do prontuário, pode haver até duas excludentes. Gente, não pode, pelo amor de Deus, não pode haver nenhuma excludente. Se é excludente,
Como é? Vai excluir, né? E letra E. Ao ser realizada a identificação por meio dos dentes, são analisados apenas dentes naturais. Próteses não podem ser consideradas de forma alguma, claro que podem, tá? Inclusive, a gente já fez várias identificações de prótese. Errado, tá? Próximo. 91. Tá acabando, tá, pessoal? Na identificação humana, o exame de DNA é empregado em várias situações forenses. Sobre as diferenças entre DNA nuclear e DNA mitocondrial, a alternativa incorreta. Gente, essa questão aqui é que a gente aprendeu no colégio, tá? Essa questão aqui é muito fácil. Vamos lá. Letra A. O DNA nuclear está no núcleo da célula, enquanto o DNA mitocondrial é encontrado nas mitocôndrias. Óbvio, né? Letra B. O DNA nuclear é herdado só da mãe, enquanto o DNA mitocondrial é herdado do pai e da mãe. Gente, trocou, né, gente? Trocou. É, resposta é letra B, tá? As outras estão todas corretas também, não vou nem ler. Tá muito. Esse aqui é questão de colégio, pelo amor de Deus. Vamos lá. Próximo. As lesões causadas por projétil de arma de fogo exibem características que permitem ao perito criminal identificar a distância provável do tiro e qual ferimento correspondente ao da entrada e de saída do projétil no corpo da vítima. Considerando a balística forense, é correto afirmar que: letra A. O orifício de entrada de um projétil de arma de fogo possui as bordas invertidas, geralmente regulares e com tamanho variado, conforme o projétil e a distância do tiro. Correto, tá? É isso aí mesmo. Resposta, então, letra A, já achamos nossa resposta. O que está errado nas outras? Letra B. O orifício de saída do projétil geralmente é menor. Não. É maior, né? Porque ele sai rasgando as bordas invertidas e irregulares, tá? Tem vários erros aqui. Letra C. No orifício de entrada é possível visualizar, em tiros de curta distância, os disparos a queima-roupa, as olas de enxugo, a ola de escoriação e a ola equimótica ou de contusão. Não sendo possível visualizar as zonas de chamuscamento, gente, pelo amor de Deus, é justamente os efeitos secundários do tiro, que é o chamuscamento, esfumaçamento e a tatuagem, que mostram, né, o tiro a curta distância. Então, errado isso aqui, tá? Errado, tá? Anel de Fish é a nomenclatura dada a quatro zonas. Não. O anel de Fish é a orla de escoriação. Isso aqui foi tirado lá do livro do França, tá? Isso tá desse jeito lá, tá? O anel de Fish também chamado da orla de escoriação efeitos primários. Opa. E a letra o que está errado? Bordas invertidas na ferida ocorrem devido à ação do projétil na região óssea, de forma regular, no orifício entre. Nossa, que confusão isso aqui, gente, pelo amor de Deus. Bordas invertidas é na pele, né? Não tem nada disso sendo no osso, não, tá? Errado. Mais uma de balística. Na balística forense, podem ocorrer algumas lesões especiais, conforme o tipo de disparo e a região do corpo da vítima atingida. A respeito das lesões, assina a alternativa correta. Letra A. O sinal de Benaz é tido como orifício de forma estrelada, de grande dimensão, bordas invertidas e irregulares, com deslocamento dos tecidos cranianos. Ai, não sei. Vamos na B. Câmara de Minas-Hoffmann consiste na marca de esfumaçamento da tábua óssea externa dos ossos do crânio em decorrência do tiro encostado. Agora eu já sei a resposta. Trocou, né, gente? Trocou. Então aqui deu um conceito de um e a definição de outro, tá? O sinal de Benassi é essa definição aqui e a mina de Hoffman é essa definição aqui, tá bom? Letra C. O funil de Bonnet são zonas decorrentes da combustão dos gases produzidos sobre as vestes que servem de anteparo. Não, tá? O funil de Bonnet é aquela fratura em forma de funil no osso, geralmente muito comum no crânio, tá? Letra D. O halo de enxugo. O enxugo é a limpeza. Região dos tecidos de tonalidade escura resultando da passagem do projétil recoberto pela pólvora. Resposta, então, letra D.
Sinal de Bloomberg, lesão em formato de fechadura. Não, isso não é esse sinal. O formato de fechadura é quando o crânio, né, principalmente, quando o projétil atinge tangencialmente com uma inclinação mínima suficiente para poder entrar. Tá? Errado. 94. 94, ele pede a alternativa incorreta. Ó, método de carreira nós já vimos, tá? Então a letra A está correta. A letra B é possível identificar, né, através do prontuário, está correto também. Com os dentes, letra C, é possível estimar a idade do indivíduo por método da tabela de Nicodemo, Moraes e Metz, pela técnica de Gustafsson, ou ainda pelo método da Mergian. São todas técnicas estimativas de idade pelos dentes, correto. Letra D, com os dentes, pode ser estimada a ancestralidade pelo índice de Baldwin. Nossa, que viagem, gente, pelo amor de Deus. Primeiro, que o Baldwin, ele é utilizado para sexo. Eu não analiso o dente, eu analiso o quê? É, os côndilos occipitais. Lembra como é que é o índice de Baldwin? Todo índice tem um numerador e um denominador. No Baldwin, o que está no numerador é a largura do côndilo occipital e no denominador o comprimento. Na mulher, né, os côndilos são curtos e largos. Se a largura é maior, então na mulher o índice de Baldwin ele é maior para as mulheres. Ele é acima de 55 é sexo feminino, entre 50 e 55 indefinido e abaixo de 50 sexo masculino. Bom, e a letra E, já fizemos uma também da linha de sorriso, né, uma questão idêntica a essa aqui, nesse vídeo mesmo, só você voltar aí na questão, tá bom? Vamos para a próxima. 95. Sobre antropologia. É incorreto afirmar, tá? Gente, vamos lá. Letra A, antroposcopia, nomenclatura do método de análise visual de aspectos antropológicos qualitativos e antropometria é a análise efetuada por medidas entre pontos mensuráveis de acordo com as escalas objetivas. Correto. Letra B, o plano anatômico horizontal utilizado como referência à antropologia é o plano de Frankfurt, sendo por convenção, ao ser analisado um corpo ossado, a posição anatômica considere-se o plano de Frankfurt oblíquo ao solo, não, ele é paralelo. Chama nossa resposta, letra B. Tá? Isso aqui está errado. Tá? Não é oblíquo, é paralelo. Letra C. O esplancnocrânio é formado pelos seguintes ossos: maxilares, mandíbula, vômer, palatinos, zigomáticos, nasais, lacrimais e conchas inferiores. Vamos lembrar anatomia do crânio? O neurocrânio é formado por 8 ossos, o esqueleto da face, que é o esplancnocrânio, 14 ossos. 14 mais 8, 22. Tá bom? Nós não estamos considerando aqui os ossículos do ouvido. Letra D. O ponto craniano opístio é o ponto médio da borda posterior do forame occipital. Correto, aqui é o opístio aqui, ó. E letra E, pontos craniométricos são utilizados para aproximação facial em 3D, orientando a profundidade dos tecidos moles da face. Corretíssimo. Na hora que a gente vai pôr ali os stops, né, para fazer a reconstrução, a gente utiliza realmente os pontos craniométricos, tá bom? 96. Um crânio foi encontrado como o único osso de uma possível vítima de assassinato. Os dentes foram arrancados. Possui uma perfuração por projétil de arma de fogo no osso occipital. Nenhum outro vestígio foi encontrado. Considerando o fato apresentado, assina a alternativa correta. Letra A. Efetuando uma análise de antroposcopia do crânio, é possível ter 100% de certeza quanto ao sexo. Gente, é estimativa, né, gente? 100% de certeza, dá não. Pelas suturas cranianas, pode-se estimar a idade de uma possível vítima. E como havia apagamento das suturas temporoparietais do exocrânio, a estimativa de idade é de 20 a 35. Já vimos isso. Não, esse apagamento ocorre já no idoso. Letra C. Possuindo uma tomografia de uma possível vítima,
Procurada pela família, é possível fazer uma comparação antemortem e pós-morte para avaliar os seios frontais, que são únicos para cada indivíduo, conseguindo assim chegar a uma identificação. Corretíssimo, então, letra C é a resposta. O que está errado na B? Neste crânio, a glabela e os arcos supraciliares são proeminentes, o que caracteriza o sexo feminino, não, o sexo masculino. Pelo ferimento do projétil de arma de fogo no osso occipital, é mais provável que a vítima tenha cometido suicídio. Ah, gente, isso, né? Pensa bem, a pessoa, é possível, mas muito difícil imaginar a pessoa dando um tiro aqui, né? No suicida, geralmente, o do lado dominante, ele é de frente para trás e de baixo para cima. Ele geralmente tira assim. Mas eu já vi aqui, né, no pé do queijo, na língua, no coração, tá? Errado. Sobre as chamadas grandezas lineares cranianas, é correto afirmar que o comprimento da face é medido pela distância nasognático, não, é nasio-próstio aqui, ó. É basio-próstio, ó. Basio-próstio, tá? Comprimento da face. É isso aqui. Letra B. A largura nasal é medida pelos pontos zígio. Não, pode parar, né, gente? O zígio está no arco zigomático. Letra C. A largura máxima do crânio é medida pela distância entre os pontos euro do lado direito e euro do lado esquerdo. Ok, euro, euro. Correta? Então a resposta é a letra C. A altura do crânio é a medida pela distância entre os pontos báseo ao próximo. Não. É do báseo ao bregma. Aqui, ó. Báseo bregma. Essa é a altura. Tá? E letra E. A linha que une a glabela ao próstio é o comprimento. Não. Da glabela aqui ao metalâmbida, que é o comprimento. Tá bom? Do crânio. 98 anulada. 99. Nossa, uma questão enunciado grande. Vamos direto aqui para o que ele está perguntando. É sobre PCR. Sendo assim, qual a utilidade da técnica do tipo PCR em exames de DNA para a área de medicina e odontologia forense? Letra A. Com a técnica de PCR, consegue-se extrair o DNA mesmo quando as amostras se encontram degradadas por substâncias, garantindo análise sem limitações. Então, ela é ilimitada. Não, né, gente? Isso aqui tá errado. Claro que ela tem as suas limitações. Letra B. A técnica de PCR é simples. Será? Podendo ser realizada de forma caseira. Ah, não, gente. Sem necessidade de equipamento específico. Tá bom, né? Não, né, gente? Pelo amor de Deus. Ao utilizar a técnica de PCR, são necessárias grandes quantidades. Não. A grande vantagem da PCR é justamente isso. É pequenas quantidades, que é muito comum no meio forense. Letra D. A técnica de PCR permite amplificação exponencial do DNA, cerca de 10.000 pares de base, ou seja, uma única cópia de um fragmento de DNA pode ser amplificada para milhões de cópias em apenas algumas horas. Corretíssimo. Resposta, então, letra D. Letra E. Essa técnica foi desenvolvida por Gary Banks Mills em abril de 2013. Não, foi em 1983. Na verdade, nem precisava saber isso, porque o que está falando aqui, ó, que continua aqui na questão, está errado demais, que fala assim, ó, e consiste em nada mais que a síntese enzimática de cópias de ácido ribonucleico de forma alguma. Ácido ribonucleico não é utilizado em meio forense. Tá bom? Bom, começamos com a Lei 5.081 e vamos terminar com a Lei 5.081. Mais uma vez, é, literalidade que está lá. E daí aqui ele pediu as competências do cirurgião dentista, que está lá no artigo 6º, eu já falei lá no início do vídeo. Praticar todos os atos pertinentes à odontologia, decorrente de conhecimentos adquiridos apenas em curso regular, não, também é o curso de pós-graduação. Letra B. Proceder à perícia odontolabial em fórum civil, criminal, trabalhista, em sede administrativa, correto. Está no artigo 6º, inciso 4º. Letra, então chama a resposta. Letra C. Utilizar no exercício da função de perito odontólogo, em caso de necropsia, as vias de acesso que o perito achar nesse. Não. As vias de acesso do pescoço da cabeça. Está lá no inciso 9º.
D. Prescrever e aplicar especialidades farmacêuticas de uso externo, sendo vedada a express... Não tem nada disso. É indicadas na odontologia. Está lá no inciso segundo. Letra E. Empregar analgesia e hipnose quando constituírem meio eficazes para o tratamento em caso... Não. Está lá no inciso sexto. Empregar analgesia e hipnose, desde que comprovadamente habilitado, quando constituírem meios eficazes para o tratamento. Pessoal, é isso então. Espero que tenham gostado. Não esquece de dar um like aí no vídeo, compartilhe, se inscreve no canal e nos siga lá nas nossas redes sociais, principalmente no Instagram, que é dr.geraldomiranda. Foi cansativo, né? Um vídeo longo, espero que tenham gostado. Até a próxima, até o próximo vídeo, então. Um grande abraço. Tchau, tchau.